Eu volto para falar sobre assuntos que passam na área política e pode se refletir e impactar o seu dia a dia. Ser coautores de crimes que cometem delitos durante as saídas temporárias, liberdade condicional ou prisão domiciliar. Um projeto que endurece as penalidades é aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado. Quem tem detalhes é o repórter Carlos Alberto. Após a polêmica sobre as restrições para saidinhas dos presos do regime semiaberto, a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que aumenta as penas dos condenados que cometerem crimes durante saídas temporárias, liberdade condicional ou prisão domiciliar. O projeto, apresentado pela senadora Damares Alves, do Republicanos, recebeu parecer favorável do relator, senador Esperidião Amin, e tem o objetivo, segundo Damares, de acabar completamente com o benefício da saída temporária. De acordo com a senadora, a população está vulnerável com os criminosos reincidentes e é preciso fechar o cerco contra os bandidos ao trazer a possibilidade de aumentar a pena. O projeto altera o artigo 61 do Código Penal. E, se transformado em lei, a mudança fará com que, quando calculada a pena do condenado, o juiz deverá impor uma punição mais severa se o crime tiver sido cometido durante algum dos benefícios, como saída temporária e liberdade condicional. O projeto ainda passará pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em caráter conclusivo e então segue para a Câmara dos Deputados. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. A aprovação desse projeto de lei, como bem disse o Carlos Alberto, que ainda passará pela Câmara e pelo Senado, é uma importante contribuição do Congresso Nacional para o endurecimento de penas contra criminosos. Não dá para estimular a impunidade quando se alisa ou se impõe penas mais brandas para quem comete crimes. Vamos continuar falando sobre segurança pública. O governo federal quer apresentar até o próximo dia 20 de julho o texto da proposta de emenda à Constituição PEC da segurança para enfrentamento da onda de violência. O presidente Lula espera resistência de governadores e parlamentares à proposta, mas alerta que hoje os estados não têm como enfrentar de forma isolada o avanço do crime organizado. Agora, Carlos Silva. O governador Eumano de Freitas acompanha ao lado dos chefes de executivos estaduais de todo o Brasil o debate puxado pelo governo federal sobre ações mais amplas e abrangentes para enfrentamento da violência e principalmente das facções criminosas. O número crescente de homicídios e a atuação dos grupos criminosos que impõem toque de recolher em cidades brasileiras empurram o governo federal para definir medidas mais concretas para neutralizar o avanço da criminalidade em todo o país. As mudanças nessa área virão por meio de uma proposta de emenda à Constituição denominada de PEC da Segurança e coordenada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O presidente Lula reconhece que entre deputados federais, senadores e governadores haverá resistência a trechos da PEC, mas lembrou que sozinhos os estados já não dão mais conta de cuidar do setor. A segurança pública é, de acordo com pesquisas, a área mais mal avaliada do governo. O texto da PEC, de acordo com o presidente Lula, deve ser apresentado aos presidentes da Câmara e do Senado e aos governadores até o dia 20 de julho. O presidente Lula se antecipou nesse debate para dizer que é favorável a uma maior participação da Polícia Federal no processo de segurança, sobretudo no combate ao crime organizado, ao narcotráfico, às facções. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. Um dos pontos dessa PEC proposta de emenda à Constituição tem como foco a Polícia Federal, que passaria, de acordo com o texto, a operar em todo o país contra o crime organizado e milícias em caso de repercussão nacional e internacional. O texto define ainda, jornalista Beto Almeida, que a PF atuaria ainda em matas, florestas, áreas de preservação e unidades de conservação. A proposta de emenda à Constituição amplia também a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Essa iniciativa do governo federal, ela chega em um bom momento, ou pode até se dizer, Beto Almeida, que demorou para a União
puxar esse debate sobre a segurança pública. Não dá mesmo hoje para os estados, de forma isolada, enfrentarem essa onda de crimes, a atuação das facções criminosas que tem uma relação interestadual e internacional. Daí a necessidade dessa ação conjunta envolvendo União e estados no combate à violência. A segurança pública, Luzenor e ouvintes, há muito tempo que ela deixou de ser um problema local, estadual, para se tornar uma questão que é nacional, considerando aí a criminalidade organizada, porque essa atuação do crime organizado ele já está se passando, transcendendo as chamadas fronteiras estaduais, os limites estaduais e até mesmo as fronteiras dos próprios países. Então, é algo que os estados claramente não estão dando conta sozinhos. Então, para esse enfrentamento ser sucesso, vamos dizer assim, ele exige planejamento estratégico nacional, coordenado pelo governo da União, pelo governo central e não apenas pelos estados. Acho que a iniciativa é mais do que boa. Esse sistema, a proposta que tem do projeto de lei que cria o Sistema de Segurança Pública, o Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP, baseado naquele modelo do SUS, que prevê a universalização do sistema de tratamento de saúde em todo o país. Então, isso daí é uma coisa muito boa para finalmente se discutir. O presidente Lula até destacou assim, olha, pode ser que tenha resistência por parte de alguns governadores que temem em perder, por exemplo, o controle sobre suas polícias militares. Ora, me diz, qual é o melhor? É você ter hoje uma segurança tratada de forma mais centralizada, com um assunto mais nacionalizado, mais federal, com a contribuição clara e importante dos estados, ou deixar a situação como está? Eu não vejo como os governadores possam se opor a um projeto, a uma discussão como essa, porque os estados não estão dando conta. Isso está muito claro. Concordo com você, jornalista Beto Almeida. Resistência, claro, tem, porque o debate é a oportunidade para você expor ideias e também sugerir determinadas propostas que possam melhorar, neste caso, o projeto apresentado ou ser apresentado pelo governo federal. É preciso que os estados embarquem mesmo nessa discussão sobre as ações conjuntas, União e estados no combate à violência.